Foi lançado hoje no Palácio do Planalto o Recicla Mais, programa que promete renda extra a quem trabalha com reciclagem. Segundo o governo, mais de 1 milhão de pessoas podem ser beneficiadas pela novidade. E para explicar como o programa vai funcionar, você acompanha agora uma entrevista ao vivo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. O ministro também fala sobre educação ambiental e sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. A entrevista é para a Voz do Brasil. Veja aí. O que vai para o lixo pode virar investimento e emprego para o brasileiro. Para ajudar a gerar renda e preservar o meio ambiente, o governo lançou hoje o Certificado de Crédito de Reciclagem, o Recicla Mais. O novo programa pode beneficiar mais de 1 milhão de agentes de reciclagem com renda extra. O lançamento foi no Palácio do Planalto. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, participou da cerimônia. E de lá, veio aqui para os estúdios da Voz do Brasil falar da iniciativa e de ações do governo na área. Boa noite, ministro. Boa noite a todos. Ministro, vamos começar falando sobre esse lançamento do certificado do Recicla Mais. O que é essa iniciativa? Essa é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente junto com o Ministério da Economia. De forma conjunta, nós criamos um instrumento inovador, uma política inovadora. A gente está criando um crédito de reciclagem. Nós temos, de um lado, os catadores, mais ou menos 800 mil, e temos, do outro lado, as empresas que precisam coletar de volta essa embalagem, por exemplo, esse material que foi colocado, que foi vendido por essas empresas, indústrias ou importadores. Nós vamos fazer um leilão reverso. Essas empresas vão comprar esse crédito de reciclagem para bater as suas metas, para atingir as suas metas, para não deixar que aquilo vire poluição nas nossas nascentes, nos nossos mares, nas cidades. Então, qual que foi a inovação? Criar um crédito de reciclagem para trazer mais valor àquilo que era lixo. Então, nós tínhamos um desafio. Nós tínhamos lixo que não tem valor algum. Então, você enxerga isso nas cidades, nas ruas, nos rios. O que acontece agora? Quando você traz valor àquele resíduo, você consegue transformar ele numa nova cadeia de crescimento verde, de reciclagem, e daí gerar emprego verde e, claro, transformar o catador de lixo num agente de reciclagem. Esse é o objetivo do programa, olhar para o catador de lixo e transformá-lo num agente de reciclagem. Esse catador de lixo agora terá a possibilidade de receber mais quando ele recolhe essas embalagens, e com isso ter uma renda extra. Esse é o grande objetivo, a gente fomentar que o setor privado transforme aquilo que era lixo em resíduos com valor econômico para uma nova economia circular no Brasil como um todo. E pelo que nós estamos ouvindo, essa medida aproxima quem recicla de quem precisa reciclar, não é? Como isso pode ajudar a gerar renda e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente? O que nós precisamos fazer? Entender que essa cadeia toda, ela começa no consumidor. Tudo começa nessa peça dessa engrenagem chamada a cadeia da gestão de resíduos sólidos, a gestão de lixo. Então, essa engrenagem, o consumidor precisa ter responsabilidade de saber que quando ele consome, ele tem que saber qual o destino correto que ele vai dar a essa embalagem, por exemplo. Então, quando você traz um sistema que valoriza aquela embalagem, provavelmente alguém pode sair aqui do estúdio com uma embalagem de plástico, por exemplo, e destinar corretamente e adicionar uma receita extra a isso. Quando você é um gestor de resíduos, a parte mais difícil é você separar o lixo. E se o lixo sai separado do consumidor, da casa do consumidor, do prédio do consumidor, aqui do estúdio, imagina que você, separando aqui, você está contribuindo com a geração de um emprego ou a proteção da natureza. Qualquer um dos dois tem o mesmo objetivo: melhor qualidade ambiental, especialmente nas cidades. Então, esse programa é bastante inovador. A gente conseguiu hoje lançá-lo no Palácio do Planalto e o presidente tem essa agenda de crescimento verde como uma das agendas do governo federal. Então, isso é uma oportunidade para mostrar que nós buscamos soluções climáticas e soluções ambientais lucrativas para o meio ambiente, lucrativas para as pessoas e lucrativas para os empreendedores. Agora, ministro, o Recicla Mais tem conexão com diversos programas que o Ministério do Meio Ambiente vem executando desde 2019. Entre eles, os programas Combate ao Lixo no Mar e Rios Mais Limpos. Juntos, já promoveram pelo menos 430 mutirões de limpeza. O que o senhor pode destacar dos principais resultados dessas ações? As pessoas têm colaborado? É uma forma também de educação ambiental? Exatamente.
Combate ao lixo no mar é um movimento bastante importante onde os voluntários contribuem coletando resíduos. O Lixão Zero, que é outro programa do governo federal, também já fechou 20% dos lixões no Brasil. Também uma atividade muito importante. A política de qualidade ambiental nas cidades é muito importante. Essa é uma agenda muito importante, onde a maioria das pessoas vive. E o governo federal tem essa agenda e agora fortalecida com o Recicla Mais, uma vez que você faz aquele combate ao lixo no mar, retirando aquilo que está nas praias, mas você tem que destinar corretamente. Então, esses mutirões foram muito importantes. Tenho que agradecer aos voluntários que participaram para coletar resíduos aí que estariam indo para os nossos oceanos, e a gente tem que proteger o oceano. Como fazer isso? Fazendo mutirões para coleta de resíduos de lixo e depois transformá-los em resíduo com valor econômico, destinando eles corretamente. Agora, hoje foi assinado também o decreto que institui o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares, não é? Esse documento vem sendo aguardado há alguns anos, ministro, e o que está previsto nele? Esse documento traz um plano de ação do governo federal e das entidades privadas. Agora nós temos meta para reduzir a poluição. Por exemplo, a poluição de plástico. O Brasil foi um dos signatários de um acordo tão importante quanto o Acordo do Clima. Se fala muito do Acordo do Clima de gás de efeito estufa, mas esse acordo que o Brasil assinou agora no mês passado, com mais de 100 países, para reduzir a poluição de plástico nos oceanos, é um acordo bastante importante e esse plano contribui com isso. O governo federal fez um marco dos resíduos sólidos em janeiro desse ano e agora lançou um plano para mostrar ações efetivas para eliminar a poluição nas cidades, nos mares, no campo. E isso é bastante importante e por isso que nós tivemos a oportunidade de lançar esse plano que estava guardado há mais de 10 anos. Um dos pontos também, ministro, é elevar a recuperação de resíduos para cerca de 50% em 20 anos. O que isso representa? Essa solução do Recicla Mais, ela consegue trazer valor para aquilo para tentar atingir essa meta. Hoje, nós temos alguns setores, como o setor de embalagem defensivos, que recicla mais de 94% das suas embalagens. É uma cadeia que precisa da participação efetiva do setor privado, dos fabricantes e importadores de defensivos agrícolas. Eles injetam dinheiro nessa cadeia para fomentar a atividade de recuperar esse percentual, que é um recorde mundial, esses 94% num país continental. É um número bastante relevante. Você olhar a responsabilidade que um consumidor, que nesse caso é o produtor rural, tem de destinar corretamente. Outro modelo que a gente também ajudou a contribuir para a criação do Recicla Mais foi alumínios. As latas de alumínio bateram recorde de reciclagem ano passado com 98,7%. Então, o que nós temos aqui? Uma responsabilidade de um consumidor, do outro lado, um valor econômico do alumínio. Então, nós juntamos tudo isso no Recicla Mais para conseguir atingir uma meta, como foi bem comentado aqui, de 50%. Nós hoje temos reciclagem ao redor de 20% a 25%. Eu estou falando de latinhas 98%, defensivos agrícolas 94%. Nós temos um longo caminho para frente para atingir essas metas. Mas esses dois números são recordes mundiais e o Brasil é um bom exemplo nessa atividade de reciclar e será mais ainda quando a gente traz valor econômico para aquele resíduo que iria misturado no lixo da sua casa e que não estaria gerando nem o emprego, nem a proteção ambiental e provavelmente ia estar destinado incorretamente em algum lugar da natureza que estaria prejudicando aí com certeza o nosso meio ambiente. Hoje também foi anunciada uma nova versão do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, SINIR+, não é? Quais as novidades aí, ministro? O SINIR+, é um sistema de informação nacional de resíduos, de gestão de resíduos. Por que isso é importante? Imagina um empreendedor, ele olha para o mapa do Brasil e fala, aonde eu vou? Aonde eu vou investir? No que eu vou investir? Aí ele encontra um resíduo, mas ele não encontra logística. Então, olha, eu não consigo buscar esse material porque eu não tenho estrada. O SINIR trouxe várias camadas, é uma plataforma bastante moderna, que tem várias camadas em 3D, onde você vai colocando essas camadas e enxergando aonde eu, empreendedor, posso investir. Investir para gerar
energia a partir do lixo, por exemplo. Investir para fazer uma cadeia de reciclagem, porque ali eu encontro o resíduo e eu posso transformar aquilo que era lixo em resíduo para uma empresa que está ao redor precisando de plástico reciclável, por exemplo. Então, nada melhor para trazer a iniciativa privada do que um sistema de informações. A iniciativa privada não pode atuar sem informação. E nós temos um volume de dados bastante relevante no Sinir Mais. O Sinir Mais foi feito junto com a Brett e o BID. Contribuíram para a gente lançar esse sistema, e esse sistema é bastante relevante para o desenvolvimento dessa nova economia verde. Pelo sistema, ministro, vai ser possível conhecer pela internet a realidade da gestão de resíduos no país? Para quais políticas públicas também essas informações são necessárias? Exatamente. Eu acho que o sistema, a sociedade quer saber o que está acontecendo com o nosso lixo, a sociedade quer saber o que está acontecendo com a reciclagem desse lixo, a sociedade quer saber se esse lixo está se transformando, por exemplo, aquilo que é orgânico em biogás e biometano, aquilo que é reciclável em matéria-prima numa economia circular. Então, esse sistema novo, bastante robusto, bastante moderno. O governo é muito digital. Então, na linha do governo digital, que nós lançamos o Sinir Mais, será mais uma ferramenta para a sociedade acompanhar o que está acontecendo e para os empresários, empreendedores poderem investir nessa nova economia verde. E hoje foi um dia cheio de novidades, né, na área ambiental, ministro. Foi assinado também um acordo de cooperação com fabricantes de bebidas para uma campanha de conscientização ambiental. De que forma será essa campanha? Será feita? Essa campanha, todos nós sabemos da responsabilidade que temos quando consumimos. E essa campanha precisa disseminar essa responsabilidade. Tudo começa na compra de um produto. E eu sempre digo, compre, mas compre sabendo que você tem que destinar corretamente. Compre, mas se preocupe aonde vai parar aquela embalagem, aquele produto e como você pode ajudar a essa cadeia acontecer. Ela só acontece se o consumidor tiver a responsabilidade de separar em casa esse produto e destinar corretamente. Se esse consumidor não tiver a responsabilidade, a cadeia nem vai nascer. Então, isso foi um dos pilares do que nós lançamos hoje. Importantíssimo a gente colocar a comunicação para esse consumidor começar a se conscientizar mais, e vai ser uma comunicação no Brasil inteiro. Então, é importante a gente comunicar. Consuma de forma responsável e destine corretamente aquilo que era lixo, que pode se transformar em um resíduo com valor econômico. Ministro, o senhor fala aí da importância do papel do consumidor, né? Mas as fábricas também têm adotado medidas como introduzir embalagens retornáveis e com menos peso. Essa colaboração vinda das empresas também é importante para a questão ambiental? Com certeza, é super importante porque eu acho que é de forma integrada, todo mundo trabalhando junto na mesma direção. Eu tive a oportunidade agora de ir no Sul, em Caxias do Sul, e visitar uma fábrica de ônibus. O piso da fábrica daquele ônibus era de material reciclado. Então, quando você tem essa economia circular, onde eu consigo coletar um resíduo de plástico e transformar aquilo no piso de um veículo, é assim que a gente gera emprego verde, é assim que a gente cria uma nova economia verde, e é nessa direção que o governo federal tem atuado, buscando criar uma nova economia verde com soluções ambientais lucrativas. Agora, hoje foi divulgado um dado, ministro, que o Brasil ocupa a 6ª posição mundial de energia eólica em terra. Como o meio ambiente vê esse crescimento? Quais os principais benefícios dessa forma de energia? O Brasil bateu recorde ano passado de eólica em terra. Foram, acho que, 21 gigawatts de instalado já. E de solar, 14 gigawatts. Só para a gente ter uma ideia, Itaipu tem capacidade instalada de 14 gigawatts. Imagina que a gente já instalou de solar uma Itaipu e nós estamos rumando a 2 Itaipus em eólica. A energia renovável é o futuro do Brasil. O Brasil será provavelmente um exportador de energia renováveis, por condições naturais. O Brasil também tem uma oportunidade gigantesca na costa brasileira. Nós temos aí uma possibilidade, especialmente no Nordeste, de geração de energia eólica marinha. Esse é a nova fronteira brasileira de energia, com volumes relevantes. Caberiam aí 50 Itaipus no nosso mar, com condições diferentes dos outros países, porque aqui nós temos ventos constantes, mas não temos tempestade. Em alguns países tem vento, mas em alguns lugares, especialmente no Mar do Norte, na Europa, onde estão atualmente essa indústria de eólica marinha, é um desafio muito maior do que aqui. Então nós estamos na linha de
aproveitar essa oportunidade de geração de energia eólica excedente e futuramente transformar isso em hidrogênio verde e exportar essa energia. Então o país vai ser aí, como já é, um protagonista em relação à exportação de alimentos. No futuro próximo seremos protagonistas em relação à exportação de energia limpa, como é o hidrogênio verde. Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. O ministro comentou o Recicla Mais, programa lançado hoje pelo governo, e falou ainda sobre educação ambiental e sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.